Stop. Gas giù per E agora este momento, sim, emocionante também para Giandomenico Basso, que é campeão da Europa e vencedor da edição deste ano do Rally Vinho Madeira. Muito boa noite, bem-vindos ao super especial de rescaldo do Rally Vinho Madeira. Foi este o filme de Giandomenico Basso na edição de 2006 do Vinho Madeira. O piloto italiano, na segunda vez que visitou a região, não só ganha o Rally, como conquistou o título de campeão da Europa ao volante do Fiat Punto Super 2000. É a quarta vitória deste carro no europeu da especialidade. Expectativa o quanto baste na final da última classificativa para ver se Giandomenico Basso conseguiria ou não terminar o Rally. A equipa de reportagem da RTP Madeira assistiu à chegada do pelotão na última prova especial de classificação na Meia Serra. Foram os últimos metros do vencedor. Giandomenico Basso venceu o Rally Vinho Madeira, venceu o Campeonato da Europa, convenceu e vingou-se emocionado. É a vingança, sim, e dupla. Vencemos o Rally e o título. Andamos sempre à frente do campeonato e aqui não podíamos andar melhor. Fizemos um enorme Rally. O carro não teve nenhum problema e esteve verdadeiramente bem. Armindo Araújo era a esperança portuguesa e confirmou o estatuto. O líder do campeonato português fez os últimos quilómetros com um sorriso nos lábios. Missão cumprida, fizemos um ótimo resultado, um pódio, um segundo à geral, eu quero dar os parabéns à minha equipa, fizeram um trabalho fantástico e acho que foi um rally fantástico para nós. Sem problemas no carro? Sim, sem problemas, o Mitsubishi Evo 9 é um carro novo, estamos aqui a estreá-lo, logo com um pódio, melhor português, vencemos 2 dias de Grupo N, sem dúvida que fantástico. Se calhar o menos esperado no pódio, à partida, era Fernando Pérez. Depois de uma série de azares noutros rallies e uma exibição para esquecer no Rally dos Açores, Pérez ganhou não só o terceiro lugar, mas mais do que isso, ganhou um carro. A época estava-nos a correr muito mal, o carro ficou impecável para esta prova. Queria agradecer à minha equipa de mecânicos, que efetivamente conseguiram fazer um trabalho ótimo, o material chegou mesmo em cima, só andei com o carro no shakedown, mas penso que é um ótimo resultado. 10 anos depois de ter ganho, consegui fazer aqui um terceiro lugar, a idade também já pesa um bocadinho, vamos ver se para o ano venho aqui com outra ambição. Depois dos Açores era o melhor tónico? Não, sim, os Açores correram muito mal, tem corrido tudo muito mal até agora neste momento na época, mas sei que tenho agora um carro que me vai permitir lutar por outros lugares. O pódio encerra novamente com o italiano na primeira posição, mas com 2 portugueses. O agrupamento de produção mostrou que pode lutar de igual para igual com os Super 1600. Sem mais demoras, avançamos para as imagens da edição 47 do Rally Vinho Madeira. Começamos precisamente pelo vencedor, com os comentários do Marco Cabral e do Roberto Fernandes. Boa noite a ambos. Boa noite. Efetivamente, Giandomenico Basso foi o grande vencedor do Rally Vinho Madeira. Ele cumpre aqui a sua segunda participação, vingando assim o infortúnio de que foi vítima na edição do ano passado, em que, como todos sabemos, no último especial, um problema elétrico retirou-lhe uma vitória quase certa. Mesmo na prova de Basso, penso que foi determinante as 2 passagens pelas especiais do campo de golfe, em que, devido às menores condições de aderência, Basso impôs a maior motricidade do seu Fiat Punto à barra S2000, conseguindo uma vantagem aí que se revelou depois determinante na vitória da prova. A partir de então, e mais concretamente a partir da segunda etapa, com exceção da primeira especial, em que procurou manter um ritmo forte para não ser surpreendido por algum eventual percalço, passou a partir de então a gerir a seu belo prazer, conseguindo uma vitória mais do que merecida. E as dúvidas que existiam quanto ao potencial destas viaturas foram completamente desfechas face ao desempenho deste piloto italiano. Esperamos que esta categoria venha a merecer o envolvimento de mais construtores e que seja definitivamente o futuro do Campeonato da Europa, tanto em termos competitivos, tanto em termos de espetáculo. Basso, que na Madeira garantiu o seu primeiro título europeu,
e também em termos de IRC encontra-se neste momento com 2 vitórias, quando apenas falta disputar uma prova em Itália, o Rally de Sanremo, daí que também provavelmente venha a ser este piloto italiano o vencedor do Internacional Rally Challenge. Gian Domenico Bazzo, que apesar de algum ceticismo, principalmente nosso, demos conta disso depois da prestação no check-down, estávamos com algumas dúvidas do que é que seria a competitividade deste Super 2000, mas de facto foi avassaladora. Sim, até pelo historial das provas anteriores desta viatura, uma vez que apenas em Itália e na Bélgica sentiram alguma posição, de resto, Bazzo não tem tido dificuldade em vencer as provas do europeu em que tem participado, apenas, como referi, em Itália, devido a um problema da sua vitória a Andreucci. Subito sinistra 2, tieni, sinistra 2, tieni, subito destra 1 apre, dosso lungo e al triangolo sinistra 0, al triangolo sinistra 0, in destra 0 cade, occhio la cade, frena la prima, 0 cade, 30, destra meno, subito, destra 2 più, in, sinistra, chiude, subito scivola, destra 1 bivio, occhio alla staccata, scivola 1 bivio, poi 2, per sinistra 0, gira, destra su dosso, chiude 2 più brezzolino, poi 1, attenzione sinistra 1, continua, subito destra 4 più, chiude, attenzione 1 stretta, Fantásticas imagens, de facto, no interior do carro de Gian Domenico Bazzo, ele que termina o rally com uma vantagem de 1 minuto, 14 segundos e 8 décimas para Armindo Araújo. E Armindo Araújo perdeu mais precisamente na classificativa onde estava o piso molhado, precisamente esta do campo de golfe. Bazzo amealhou aqui 54 segundos e 5 décimas para Armindo Araújo, 22 segundos e 1 décima na primeira passagem, 32 segundos e 4 décimas na segunda, mas também foi na segunda passagem pelo campo de golfe que Armindo Araújo acabou por fazer um peão. Armindo que mesmo assim ganha 4 classificativas neste Rally Vinho Madeira, precisamente a primeira super especial da Avenida do Mar, a 8ª e a 10ª foi Palheiro Ferreiro 1 e 2 e a 13ª Paulo 1, a primeira passagem pelo Paulo da Serra. Um ritmo alucinante por parte de Armindo Araújo, que conseguiu buscar logo na primeira etapa uma pontuação máxima para o campeonato nacional e depois, na segunda etapa do Rally, uma bonificação de 4 pontos. Ele entrava aqui para este Rally Vinho Madeira com 1 ponto de diferença na liderança do campeonato para Miguel Campos e sai agora com 10 pontos de vantagem. O Armindo, nesta estreia deste Evolução 9, ele que tinha algum receio em se impor com esta viatura neste tipo de asfalto, com certeza que retirou excelentes ilações para poder enfrentar as restantes provas de asfalto do Campeonato Nacional e estou em crer que, de facto, em condições normais, o campeão nacional poderá eventualmente revalidar esse título. Ele, aliás, fez questão de arriscar com este carro, quando tinha o 8MR, que estava mais que habituado, arriscou e trouxe mesmo uma nova Madeira e, pelos vistos, fez bem essa aposta, o Armindo Araújo. Excelentes imagens, o Armindo Araújo foi rápido, mas também, repare-se, foi espetacular. Não tenho dúvidas em dizê-lo que foi dos pilotos que mais espetáculo deu nas estradas da Madeira.
nas imagens já o Fernando Pérez, quanto a mim, uma das grandes surpresas deste Rally Vinho Madeira, não só porque só apenas o ano passado ter regressado a tempo inteiro aos rallies, quando passou a utilizar viaturas do agrupamento de produção, ele que foi o ano passado campeão do grupo de produção, se bem que esse campeonato tenha sido sustentado nas provas de terra, ao contrário do que irá provavelmente acontecer este ano, em que ele teve uma fase de terra para esquecer, começando aqui na Madeira com um brilhante terceiro lugar absoluto e o segundo a produção, uma fase de asfalto que promete, como vimos há pouco o piloto referir, não só por se sentir mais à vontade com esta viatura, recentemente evoluída com as especificações da evolução 9, portanto um 8MR transformado. O Pérez não é um piloto que se sinta muito bem nos pisos escorregadios, de qualquer forma, nas duas passagens pelo campo de golfe, colocou-se nos lugares da frente, impondo também aí a melhor motoricidade destes Mitsubishis, carros que surgiram substancialmente melhorados em termos de grupo de produção, face ao maior binário, ao maior poder de travagem, pontos que na Madeira tornavam estes carros de grupo de produção mais lentos que os Super 1600 em cerca de 1,5 segundos por quilómetro. Este ano essas diferenças foram substancialmente reduzidas para os Super 1600. Armindo Araújo e Fernando Pérez foram os melhores exemplos disso mesmo, o que deixaram de ver o maior equilíbrio no campo dos rallies a partir de agora. Pérez, que vinha de um mau resultado no SATA, como há pouco referi, prepara-se agora para enfrentar uma fase de asfalto em que a Madeira proporcionou certamente o maior alento para este piloto. Fernando Pérez ainda andou aqui a discutir com Bruno Magalhães a terceira posição. O Bruno Magalhães que faz um excelente resultado na Madeira para a classe Super 1600. A Peugeot totalizou em todas as provas de terra e entrou de facto com o pé direito no asfalto. Bruno Magalhães consegue aqui pontos preciosos, de facto, a pensar no campeonato nacional. Bruno Magalhães, que beneficiou de alguma forma da distância do Zé Pedro Fontes logo na primeira etapa e na segunda passagem pela classificativa do campo de golfe, mas a verdade é que quando o Zé Pedro Fontes desistiu, o Bruno Magalhães estava 3 segundos e 3 décimas à frente do piloto da Renault. Na segunda etapa chegou-se a pensar que Bruno Magalhães poderia eventualmente chegar à terceira posição. Ele de facto ganhou 14.4 a Fernando Pérez na primeira, a maior classificativa do Rally, no Ribeiro Frio, subiu à terceira posição. O Pérez depois reagiu logo a seguir na referta e atirou o Bruno Magalhães de novo para o quarto lugar, já a 2 segundos e 7 décimas, e acabou no final do Rally por aumentar essa diferença para 15.5. É verdade que o piloto da Peugeot ainda chegou a ser pressionado nesta quarta posição por Humberto Scandula, quando o italiano despistou-se já no Rosário 2 a descida da encomiada. Scandula, que estava a 6 segundos e 2 décimas de Bruno Magalhães, estava a colocar pressão sobre o piloto da Peugeot, mas na verdade também pouco interessava para Bruno Magalhães, até porque ele, Scandula, não lhe retirava pontos para o campeonato nacional. Este foi dos mais azarados eventualmente deste rally. Eu recordo que Simão Jean Joseph acabou na quinta posição, mas na penúltima classificativa da primeira etapa ele estava precisamente no segundo lugar, a 59.9 de Basso e a 5 segundos à frente de Armindo Araújo, quando na referta 1 perdeu a intercomunicação com o seu copiloto, ficou sem direção assistida e obrigado a cumprir a última classificativa do dia, uma classificativa extensa como a do Palheiro Ferreiro até o Poiso, sem essa mesma direção assistida. Ele caiu depois para a décima posição, quando saiu para a segunda etapa, entrou bem, entrou o ataque, fez o quinto tempo no Ribeiro Frio a mais extensa e subiu para um sétimo lugar.
e a referta vai ficar na memória com certeza de Jean Joseph, porque volta a ter novos problemas, faz o 19º tempo na segunda passagem pela referta, cai de novo para 10º lugar. A partir daí foi uma recuperação impressionante por parte deste piloto da Martinique. Estamos a ver imagens do interior, desta vez de Simão Jean Joseph. Esta é a classificativa, se não me engano, da referta. E foi nesta classificativa que ele teve os problemas. Aquilo parece aqui nascer dos gajos, das curvas mais apertadas, alguma falta de potência. Digo eu. Isto sem direção assistida não é nada fácil, Paulo. Sim, ele nas retas tira proveito do motor, mas nas curvas dificuldades devido ao facto de não ter na altura direção assistida. Panizzi, quanto a mim, foi a grande decepção deste Rally Vinho Madeira. Esperava-se muito mais deste especialista de asfalto, um piloto que já havia cá estado em 98 e que, por força de uma decisão da Peugeot, devido a um acidente ocorrido no Pelo da Serra, foi impedido de continuar na prova por a decisão da própria marca. De qualquer forma, neste seu regresso, ele surgiu na Madeira liberto de qualquer pressão, talvez acusando também alguma falta de ritmo, uma vez que depois de ter deixado a equipa oficial da Skoda, tem vindo esporadicamente a efetuar alguns testes com o Peugeot 207 Super 2000, para o qual tem já um acordo, e surgiu na Madeira com uma viatura da Automeca, uma viatura alugada da Automeca, uma viatura de 2004, se bem com alguns componentes, com alguns jocas mais atuais, mas a Coque é uma Coque 2004, e senti grandes dificuldades em acompanhar os pilotos mais rápidos, vindo a perder muito tempo no decorrer da primeira etapa. Deixo-vos agora com umas imagens na zona do Caminho dos Pretos, do interior do carro de Panizzi. Droite à fond un peu long, 100 mètres. Gauche 95 de long. 30 mètres, droite 90 un peu long. 50 mètres, gauche 95 plus bref, 20 mètres, droite 90. Et ouvre. Gauche et 20 mètres, ferme 90 plus. 50 mètres, droite 95 presque plus. 50 mètres, droite 95 presque plus. Gauche 95 long presque plus. 150 mètres. Droite à fond un peu long de coup. Et 50 mètres, gauche 90 long. Droite 90 presque plus. Pour gauche à fond, 80 mètres. Droite 90 long. Sem dúvidas interessantes estas imagens. Filipe Freitas, que foi o melhor madeirense em prova. Ele acabou na 7ª posição da geral, a pressionar um pouco Gilles Panizzi, a 9 segundos e 7 décimas de Gilles Panizzi. É verdade que na primeira etapa Filipe Freitas beneficiou dos azares de Vítor Sá e de Alexandre Camacho, que eram os madeirenses mais rápidos na altura. Filipe Freitas apostou num rally com andamento de alguma regularidade, pensando precisamente em repetir a proeza do ano passado, feito que conseguiu alcançar no final deste rally. Ele chegou ao final da primeira etapa na 5ª posição da geral, fez um peão na classificativa mais extensa logo a primeira da manhã do Ribeiro Frio, teve alguns problemas na primeira passagem pela Ponta do Pargo, onde no final chegou com um furo lento, acabou por cair um pouco para a 10ª posição, mas no completar do round a oeste, Filipe Freitas aplicou-se muito mais a fundo, recuperou 2 posições
posições a Orreda e Miguel Campos. Beneficiou ainda do despiste do Scândola para terminar nessa sétima posição. Vem aqui amealhar 7 pontos para o Campeonato Regional de Rallys. Ele está agora a 9 de Vítor Sá. O campeonato ainda está em aberto, embora com vantagem para o Vítor, que bastará ficar numa das duas provas à frente, quer do Filipe Freitas e do Alexandre Camacho, para ser campeão regional. Mas de qualquer forma foi uma prova muito boa por parte do Filipe Freitas, aqui a conseguir um resultado interessante para o campeonato regional. Mas da maneira que está a pontuação, apesar de ele ter sido o segundo melhor madeirense, o melhor madeirense nas duas etapas, a verdade é que quem mais amealhou foi Vítor Sá, fruto da regulamentação para a pontuação no Rally Vinho Madeira. Renato Travaglia? Quanto a Renato Travaglia, ele que este ano encontra-se a disputar o Campeonato de Itália com o Mitsubishi Lancer Evolução 9, veio cá a convite da organização e trouxe-nos este 206 S1600 da Racing Lion. O piloto aplicou-se tal como é hábito nas suas participações. É um piloto que sempre bastante motivado. Aliás, ele vinha de 2 vitórias absolutas nas últimas 2 provas do Campeonato Italiano. É um profundo conhecedor da Madeira e teve um andamento interessante, apenas beliscado por 2 furos e por ter perdido muito tempo pelo facto de ter perdido uma roda na consecutiva do Palheiro Ferreiro. De qualquer forma, ele conseguiu... o trabalho aqui. Exatamente. Ele aqui perde a roda traseira, chegou ao final da especial em apenas 3 rodas, perdeu aqui muito tempo, caiu muitos lugares na classificação. E aqui, imagens cedidas por um vídeo amador, ele aqui tinha o pneu furado. 50. De qualquer forma, Travaglia recuperou imensos lugares, vindo a acabar a prova 70. na 8ª posição. 5 apre, molto lunga, 20, di 5 lunga apre sul dosso, 40, a 5 meno lunga e a 3 meno lunga stringe, per di 4 meno ampia, doppia 5 vai, 20, di 4 tieni ampia. Chama aqui a atenção para a tranquilidade como Lorenzo Granai dita as notas a Travaglia. É um pouco diferente, por exemplo, do navegador do Basso, que é mais efusivo. Mais exuberante. Exatamente. O Vítor Sá? Nas imagens já o Vítor Sá, ele que apostava num bom resultado neste Rally Vinho Madeira, entrou bem no Rally, cedo se colocou na discussão dos lugares do pódio. De qualquer forma, a entrada para a 8ª especial, um problema elétrico que depois veio a saber-se que era um fusível, provocou um atraso de 12 minutos à entrada do controle e daí uma penalização de 2 minutos. Dentro da especial, como vemos nas imagens do capô levantado, devido à equipa não ter colocado os fechos de capô, teve que parar, perdendo aí muito mais tempo e para além das inerentes dificuldades, tanto de visibilidade como de aerodinâmica, até ao final do troço. O Vítor, depois, na segunda etapa, entrou muito forte, foi sempre o mais rápido dos madeirenses e portugueses, ganhou 4 especiais e conseguiu uma recuperação de veras brilhante, tanto em termos de absolutos, como averbou aqui a pontuação máxima em termos de campeonato da Madeira de Rallys e marcou também assim os primeiros pontos no campeonato nacional absoluto, onde ele agora é 7º e segundo do campeonato de turismo. Isto em termos nacionais. Em termos de campeonato da Madeira, consegue aqui uma vantagem confortável de 9 pontos em relação a Filipe Freitas, 10 em relação, vemos aqui... Deixa-me interromper que isto tem imagens cedidas também que recebemos hoje de vídeo amador.
O Vítor está a passar no caminho dos prédios com o capô totalmente aberto. O Vítor, que foi o mais rápido da segunda etapa, ele foi mais rápido que o Gian Domenico Bazzo em 12 segundos e 4 décimas. Só para te dar uma ideia, até porque Travaglia também andou muito forte na segunda etapa. O Vítor saiu para a segunda etapa com uma diferença de 28,4 para o Travaglia e terminou a 7 segundos e 8 décimas do piloto italiano. Venceu 4 classificativas, foi Rosário 1 e 2, Ponta do Parque 2 e Chão da Lagoa, com 2 registros impressionantes, 7,19,9 no Rosário e 8,06,6 na Ponta do Parque. Quando vemos na imagem o Miguel Campos que partia para este rally com 1 ponto de diferença de Armindo Araújo no Campeonato Nacional, uma diferença que aumentou agora para 10. O Miguel Campos termina este rally a fechar o top 10 a 4 minutos 22 segundos e 3 décimas de Basso. Miguel Campos que acabou por cair alguns lugares na classificação da primeira para a segunda etapa. Miguel Campos foi ultrapassado por Travaglia, por Sá e por Panizzi. Ele queixou-se de facto de alguns problemas no diferencial traseiro desta sua viatura. É verdade que nem de perto nem de longe, na luta que lhe interessava, conseguiu acompanhar o ritmo de Armindo Araújo, e com certeza será uma dor de cabeça agora para Miguel Campos a pensar nas próximas provas do Nacional de Rallys. Ele terá forçosamente que colocar esta viatura bem mais competitiva se quiser chegar até Armindo Araújo e discutir o título nacional. Vítor Lopes? Sim, apesar de ser um profundo conhecedor do Rally Vinho Madeira e tal como o piloto por várias vezes referiu ser uma prova do seu agrado, o Vítor Lopes teve um tanto apagado nesta edição do Rally Vinho Madeira. Na época transata, com esta mesma viatura, o seu irmão Adesir Lopes chegou a vencer especiais. Lembro-me da segunda etapa do Rally Vinho Madeira de 2005, em que tanto o Adesir Lopes como o José Pedro Fontes foram os mais rápidos dessa mesma etapa. Este ano o Vítor Lopes tem sentido algumas dificuldades em acompanhar os mais rápidos Super 1600 portugueses, e aqui desempenhou um papel secundário ao longo de toda a prova, limitando-se a terminá-la, como era um dos seus objetivos também e da marca que representa. O Vítor Lopes, que à entrada para a segunda etapa era nono classificado da geral, ele caiu 4 lugares até ao final do rally e terminou na 13ª posição, ou melhor, na 11ª posição, peço imensa desculpa, já a 54,8 de Miguel Campos. Quando vemos na imagem, Brian Bouffier, o que foi e acabou por ser o melhor piloto da Peugeot Espanha. Peugeot que está a fazer, e este será em princípio o ano zero desta equipa, a preparar o campeonato da Europa e a pensar nos 207 Super 2000. Jean-Pierre Nicolas, o homem forte da Peugeot, a dizer que 2 desses carros irão para a Espanha, 2 para a Itália e eventualmente 2 para Portugal. Brian Bouffier foi de facto o melhor homem da Peugeot Espanha. Os pilotos espanhóis, os pilotos da Peugeot Espanha, que foram extremamente azarados neste rally. O Brian Bouffier, na primeira etapa, penalizou imenso. O Orreda desistiu na ligação para o último reabastecimento e, portanto, foi um resultado para esquecer da Peugeot Espanha. Quando vemos na imagem, o Zé Camacho, que acabou por ser o terceiro melhor madeirense neste Rally Vinho Madeira, ele que tem esta época, depois de ter perdido o seu principal patrocinador, sentido grandes dificuldades em manter a competitividade desta viatura. O próprio Zé Camacho confidenciava isso mesmo. Fez um rally possível neste Rally Vinho Madeira. Chegou a espaços a andar extremamente bem, onde se imiscuiu numa luta muito cerrada com o Duarte Abreu.
Eles chegaram ao final da primeira etapa separados por 2 segundos e 7 décimas. Já Camacho viria a acabar o rally já a 40.8, beneficiando também de alguns azares do Duarte Abreu, que na segunda etapa fez 2 tetos, precisamente na classificativa do Paul, e na primeira do dia a do Ribeiro Frio. Antes de passar a palavra ao Roberto, só dizer que as imagens de vídeo amador que vimos são do João Oliveira, a quem agradecemos, e dizer também que estamos a transmitir, que lá está, para território regional, para a RTP Madeira e para todo o mundo, através da RTP Internacional. Roberto, Duarte Abreu. Duarte Abreu fez uma prova extremamente interessante e positiva. Ele andou regularmente também nas posições, nas 5 primeiras posições entre os pilotos locais. Surpreendeu na primeira passagem pelo campo de golfe, em que foi o melhor representante dos madeirenses, na 7ª posição, face a uma acertada escolha de pneus, que depois também acabaria de se revelar desacertada na classificativa seguinte, em que estava solo. O Duarte fez uma prova interessante, tal como tem sido o campeonato de rallies da Madeira, de rallies coral da Madeira deste ano. Quando vemos na imagem o Ricardo Oliveira, que foi o melhor madeirense na produção, termina este rally numa 15ª posição da geral. Ele que beneficiou, sem sombra de dúvida, do azar de Pedro Menos Gomes. Pedro Menos Gomes foi, de facto, um dos infortunados deste rally. Ele que esteve numa luta muito interessante com o João Magalhães. João Magalhães desistiu na ponta do Pargo. Pedro Menos Gomes, depois a ter problemas com o turbo da sua viatura na segunda passagem pelo Rosário. Ele tinha uma diferença já muito considerável em relação a Ricardo Oliveira na luta dos madeirenses pela produção, mas a verdade é que com esse problema de turbo, com falta de potência no seu Mitsubishi, o Pedro Menos Gomes acabou por ceder essa posição para Ricardo Oliveira. O Pedro Menos Gomes que fez, no meu entender, uma prova surpreendente. Lembro-me de ver as imagens da descida da encomiada que transmitimos em direto, com o Pedro a mostrar à vontade, um grande à vontade já com este Mitsubishi, até balanceado, que recordamos é uma evolução 7, inferior naturalmente à de João Magalhães e de Rui Fernandes, mas o Pedro neste momento parece muito bem adaptado a esta viatura. Foi inglório para ele não conseguir terminar como melhor madeirense no agrupamento, embora tenha conseguido somar, fazer 2 pontuações. Naturalmente cada segunda etapa foi uma pontuação baixa, foram apenas 6 pontos, mas o Pedro Menos Gomes, com um resultado que consegue aqui fazer no Rally Vinho Madeira, é 3º classificado do agrupamento de produção, está a 1 ponto do segundo lugar, que é de João Magalhães. Foi visto os melhores pilotos, os mais rápidos, e porque o Rally Vinho Madeira é a maior festa do automobilismo regional e uma prova duríssima para máquinas e pilotos, premiamos os resistentes que chegaram até ao fim, a partir de agora. Um deles foi o Vítor Pascoal, Roberto. Sim, o Vítor Pascoal, que na entrada do Rally Vinho Madeira era 4º do Campeonato Nacional de Rallys, acabou por vir à Madeira fazer uma má operação em termos de pontos, visto que não conseguiu pontuar neste rally. Miguel Nunes venceu o Troféu CO2 numa luta cerradíssima com o Luís Serrado. O Luís Serrado esteve na frente 3.1 à entrada para a 17ª, na 18ª o Nunes passa para a frente 13.6, o Luís Serrado despistou-se na última classificativa e entregou o primeiro lugar precisamente a este homem que vemos na imagem e que acaba por ficar com a liderança reforçada no que respeita ao Troféu CO2 no final deste Rally Vinho Madeira. O João Ricardo fez uma prova extremamente regular, em que o objetivo era concluir o Rally Vinho Madeira, uma prova em que os madeirenses têm sempre um enorme prazer em terminar, uma prova que dá muito mais visibilidade aos seus patrocinadores. O que ele não esperava certamente era que no final deste Rally Vinho Madeira ele viesse a ser o 3º entre os grupos anos madeirenses.
Com certeza que também Alexandre Rebelo não esperava ser o quarto melhor entre os grupenses madeirenses, que um regresso aos ralis apenas pontual para fazer este Rally Vinho Madeira com uma viatura alugada a pé das competições, navegado pelo Ornelas Camacho, um copiloto que nós sabemos muito experiente, durante vários anos, campeão ao lado de Vítor Sá, a fazer a prova possível com esta viatura. Marco Rodrigues? Sim, o Marco livre de qualquer pressão também, uma vez que o Rally Vinho Madeira não pontua para o troféu Engenheiro Rafael Costa, que ele lidera, cumpridas que estão 5 provas. O Marco fez uma prova também bastante regular, com uns andamentos extremamente interessantes aqui e acolá. Abel Spínola venceu a classe N3 e venceu claramente, deixando para trás o Nuno Freitas a 6 minutos e 4 segundos. Foi inequívoco o domínio por parte de Abel Spínola, e que acaba este rally numa 23ª posição da geral. Pedro Silva foi segundo do troféu C2 BPI aqui no Rally Vinho Madeira, se bem que para isso tenha beneficiado dos problemas de António Nunes e do infortúnio de Luís Serrado na última especial. Ele que cada vez mais vem sentir alguma vontade neste seu regresso às competições. Francisco Barros Leite, mais um domínio a acrescentar aquele que tem sido em todo o campeonato nacional na classe diesel. Ele só nos Açores é que desistiu e por isso não venceu, mas a arrebatar a vitória claramente aqui na Madeira. João Ferreira, pela primeira vez participou no Rally Vinho Madeira, ele que até então apenas vinha disputando as provas que compõem o campeonato de rallies da Madeira desde 2004, fez uma prova interessante e cumpriu os objetivos a que se propôs, que era terminar a prova fazendo o maior número de quilómetros. Deixamos o Luís Pimentel para ti. O Luís Pimentel também cumpriu, penso eu, os seus objetivos, ou aqueles a que se propunha, que era rodar o maior número de quilómetros no asfalto, com vista à próxima prova, o Rally de Santa Maria, e tratando-se da primeira vez com o Super 1600, penso que foi uma prova positiva. O Alexandre Camacho, que desistiu na primeira etapa, depois entrou no Super Rally, ele foi o segundo madeirense mais rápido na segunda etapa e foi o quinto da geral em termos de única e exclusivamente segunda etapa, conseguindo aqui 6 pontos importantes para o campeonato regional absoluto. Ele agora está na terceira posição, a um escasso ponto de Filipe Freitas. Nuno Freitas quebrou então o inguiço com o André Camacho ao seu lado, chegou ao fim. Sim, chegou ao fim, foi segundo da classe M3, teve um andamento extremamente interessante ao longo do rally, esperemos que seja para se manter, uma vez que este carro é um tanto ou quanto mais agradável e mais fiável que o antigo da Eolanos. O Wilson Aguiar. O Wilson Aguiar, que está a fazer, como bem sabemos, integrado no troféu, o Campeonato Nacional, a terminar também aqui o rally, um jovem piloto que naturalmente precisa do máximo de rodagem e essa rodagem ia acontecer precisamente aqui no Rally Vinho Madeira. O Écio Anjo voltou a ser infeliz, partiu-se o seletor da caixa, não trouxe a boa aventura, contudo o abrigo do Super Rally regressou no segundo dia e teve aqui e acolá alguns tempos extremamente interessantes no decorrer da prova. Miguel Ferreira. 32º da geral, Miguel Ferreira, que não conta para o campeonato C2, quem conta sim é Luís Serrado. Ele esteve na frente numa luta interessantíssima com Miguel Nunes, Luís Serrado a despistar-se na última especial, mas mesmo assim conseguiu levar a viatura até o final. Aqui está António Nunes, que vem aqui conseguir 5 pontos para o troféu e ocupar neste momento o segundo lugar com 46 pontos. Miguel Nunes em primeiro com 52, Luís Serrado tem agora 45 depois do Rally Vinho Madeira. Víamos Paulo Vieira, agora é a vez de João Moura. João Moura, que vence aqui outra competição, a Iaris, e está neste momento na segunda posição, com menos 2 pontos que Marco Nóbrega. Rocco Peduzzi. Ali num monumental teto, e aqui os atuais líderes da Iaris Rally Cup, Marco Nóbrega, e agora Sérgio Ascensão, que foi terceiro da Iaris neste rally. A Isabel Ramos, que vence o troféu feminino, mesmo apesar de não ter concluído a primeira etapa e de ter entrado no Super Rally. John Tavares, um homem do mar, aqui também com alguma apetência para os rallies, fez uma prova tranquila. Ele que tinha tido um acidente nos treinos ou nos reconhecimentos, deu um toque nos reconhecimentos. Permitam-me os comentários, é o meu colega da RTP do Jornal da Tarde, o apresentador João Fernando Ramos. E aqui já uma dupla Pedro do Continente, Pedro Rodrigues e Anselmo Teixeira. Anselmo Teixeira, copiloto madeirense. Exatamente.
Bruno Coelho e Pedro Coelho, e outro açoriano, o Armando Couto, Nelson Dilhens, piloto da terceira, que cumpri aqui mais um Rally Vinho Madeira. Quem fez o Super Rally e com isso conseguiu uma boa pontuação para a liderança foi o Rui Pinto, que está na frente do campeonato da produção, agora com 101 pontos, tem mais 12 que João Magalhães. Décio Jesus e agora Elvio Góis. O melhor do Starlet. Ricardo Freitas, que com o resultado obtido na Madeira subiu também a alguns lugares na Iaris Rally Cup. Paulo Vasconcelos. O Toyota Starlet, que não sabemos se ainda vai pontuar para este Rally Vinho Madeira, vai pontuar para o Zoom Cup Starlet, será decidido numa reunião na próxima semana. Vamos Emanuel Martins e agora Bernardo Sousa. Bernardo Sousa foi o quarto melhor madeirense a rodar na segunda etapa, depois do azar que teve na primeira do dia, que foi precisamente a do Campo de Golfe. Sérgio Vasconcelos e agora Vítor Calisto. No seu habitual passeio turístico. O Paulo Abreu. Joana Fernandes. Fizemos em cor e tudo. E a fechar, Lito Camacho, o único de 500 e, como sempre, Nelson Pestana encerra a lista. Cá está. Tentamos assim premiar todos os resistentes do Rally Vinho Madeira. Relembro que terminaram esta prova 57 equipas. À chegada à última classificativa, as emoções dos pilotos variavam, alguns satisfeitos com a prestação no Rally, outros desiludidos. Foi uma grande prova, um grande resultado também. Ainda não sabemos o tempo do José, mas não acredito que ele nos vai ganhar 20 e tal segundos aqui, portanto penso que a vitória na Fórmula 3 é nossa. Não foi nada fácil, toda a gente andou muito depressa. Nós conseguimos ser muito regulares ao longo de todo o rally, não tivemos o mínimo problema, o nosso Peugeot teve fantástico, não deu o mínimo problema e portanto com esta vitória saímos daqui com ainda mais na frente do campeonato e a faltar-nos 4 ou 5 pontos para ser campeões quando faltam 3 provas. Muita luta, o Vítor andou muito bem, indiscutivelmente fez uma excelente prova, pena o azar que teve. O carro sem problemas? Sim, só tivemos problemas, fomos nós que provocamos, e um furo e um peão, portanto nada, está tudo bem com o carro, excelente. Não correu como nós queríamos, nem como os anos anteriores. Estreámos aqui um carro a primeira vez no asfalto e isso dificultou-nos um bocadinho a nossa tarefa. Tivemos problemas no diferencial central desde ontem, não conseguimos resolver, portanto andamos aqui um pouco a tentar acabar o rally e tentar pontuar, esse foi o nosso objetivo. Paciência, fica para a próxima. Ficaram boas indicações deste carro? Sim, temos muito trabalho pela frente em relação aos nossos adversários. Temos que colocar o nosso Subaru mais competitivo, porque realmente os nossos adversários são bastante fortes e têm carros bastante desenvolvidos. Diverti-me imenso, tenho que dizê-lo. Penso que eu e o Vítor Sá fizemos um bom trabalho, porque provamos que os Clios continuam a ser os melhores carros para asfalto. Tivemos azar, é certo, mas isso faz parte do rally. Gostei muito e espero poder voltar, porque vocês são fantásticos a receber pessoas. Recuperamos, mas não foi o suficiente. Não foi o suficiente, foi. Está aqui uma navegadora a me corrigir. Penso que sim, fizemos um bom dia de hoje. Andamos aquilo que sabíamos. Quero agradecer à Barroso Sport o facto de me ter posto um carro excelente para fazer este rally. De facto ainda tentamos atacar o Filipe Freitas para primeiro madeirense, mas ao minuto, salvo erro 25 ou 26, não foi fácil recuperar, conseguimos recuperar muito ao minuto e 46, recuperamos muito mais de um minuto, mas pronto, acho que estamos bem, conseguimos uma boa pontuação, conseguimos 10 pontos para o nosso campeonato, um ponto ontem, mantemos a liderança. Um rally complicado, tivemos algumas coisas em que eu acho que a organização não esteve bem, nomeadamente na segunda descida da encomiada, em que tinham lá uma pessoa a avisar que tinha um acidente, mas não havia acidente nenhum. Perdemos algum tempo aí e queríamos recuperar agora algum, mas pronto, mas são coisas que acontecem e hoje o dia foi muito bom comparado com ontem e acho que a equipa Oca de Café do Teatro está de parabéns. Fica só a faltar mostrar as principais desistências.
Uma delas, Caviggioli. Caviggioli decididamente não se dá bem com a Madeira, quer com o Opel Corsa Super 1600, quer com o Subaru. Precisamente, e agora com este também, este Super 1600, Caviggioli de facto a desistir, parece-me com problemas elétricos na última classificativa. Humberto Scandula desistiu na penúltima especial devido a um toque. De qualquer forma, e ao abrigo das alterações que foram feitas no Super Rally, ele colocou o carro no parque fechado, final da prova, e foi contabilizada a sua classificação. Ele que surge na 16ª posição na frente de, precisamente, Pedro Nunes Gomes, no final do Rally Vinho Madeira. E aproveitamos para ver mais alguns segundos de imagens sempre bonitas dos interiores das viaturas. 30, sinistra 3, 30, destra 2, subito a sinistra 2 più, subito a destra 3 meno, subito a sinistra 3, pulito qua, 30, destra 2, subito a sinistra piena, non tagliare, con sinistra 3, 30, attenzione, sinistra 2 su bivio, 2, va, con sinistra. Aqui as imagens do Hélio que mostram quando estávamos a transmitir o Rosário 2, Rui Fernandes. A Fernandes não conseguir qualquer pontuação para o campeonato da produção, o campeonato madeirense, foi de facto dos grandes azarados neste Rally Vinho Madeira. Queixou-se de problemas de travões, foi de facto, não foi bafejado pela sorte. Agora Zé Pedro Fontes, também ele, a ter problemas logo na segunda passagem pelo campo de golfe. Ele que precisava de pontos para... Agora começava o campeonato, a fase de asfalto do campeonato nacional, e a não conseguir recuperar a sua viatura precisamente para o Super Rally. Henrique Garcia Orreda teve também uma presença discreta ao longo do Rally, foi sistematicamente batido, inclusive por alguns pilotos madeirenses. Na ponta final acabou por ser infeliz devido a um problema elétrico. Foi forçado a abandonar a ligação para a última especial da prova. João Magalhães, quando estava a discutir o lugar de melhor madeirense com o Pedro Nunes Gomes, ficou-se em ponta do pargo e, portanto, a não conseguir essa segunda pontuação que era extremamente importante para que pudesse estar mais perto de Rui Pinto. Romain Ozilic, na sua primeira presença na Madeira, cumpriu os objetivos, ele que veio a abandonar devido a problemas de motor no final da primeira etapa. E o Roberto acabou o Super Especial a falar checo. A Pontinha voltou a ser o palco da festa da entrega de prémios, festa que se fez de verde, vermelho e branco, as cores de Itália, mas também com o vinho Madeira. Os elogios à organização foram mais que muitos, vindos de pilotos e de comissários da FIA. Reportagem dos jornalistas Paulo Jardim e Carolina Freitas. Bem à moda madeirense, fogo de artifício e nem faltou o cálice de vinho Madeira. O motivo do brinde, mais que óbvio, pelo sucesso desta edição 47 do Rally Vinho Madeira, dentro e fora da estrada, tudo correu bem. Este ano foi uma situação quase, que eu diria, excepcional, em que no Rally Vinho da Madeira não tivemos que interromper nenhuma prova especial de classificação. Houve os acidentes estão normais numa prova desta envergadura, com um número de participantes como esta, mas que não teve danos físicos nem para os pilotos nem para os assistentes, o que quer dizer que a prova estava extremamente bem segura, bem montada e, portanto, naturalmente, para a organização este é o fator que mais conta em termos de observação, e é por isso que estamos naturalmente satisfeitos. Toda a organização tem motivos para sorrir. Os elogios apareceram de todas as frentes. Excedeu todas as melhores expectativas, porque conseguiu ainda fazer melhor do que tinha feito nos anos anteriores. E quando assim é, por exemplo, um dos exemplos é esta entrega de prémios, que foi um dos fatores que anteriormente apontamos, em que a cerimónia era um pouco confusa, que estava muita gente no palco ao mesmo tempo, e foi realmente uma bela demonstração do que é a organização, de como é que as coisas devem ser organizadas. Sempre que um vinho Madeira chega ao fim, o sentido do dever cumprido, de que tudo correu bem, desperta a candidatura ao Mundial. Neste capítulo, uns sonham mais que outros. Obviamente, não custa nada, vamos continuar sempre a apresentar a nossa candidatura. Agora, na certeza que os ralis do Mundial são em grandes mercados, não é num mercado de 300 mil pessoas
que as marcas vão apostar e, portanto, temos de ter essa realidade. Vamos tentar fazer com que o europeu reverta o melhor possível a nosso favor. A hora e meia de hoje na Eurosport foi extraordinária sob esse ponto de vista e com outras possibilidades de promoção, mas dizem, hoje ganhou um italiano e os italianos dizem piano piano se va lontano, devagarinho se vai ao longe. Nós não deixamos de sonhar, nós não deixamos de concretizar, de fazer, vamos tentando de facto cada vez mais fazer a projeção internacional do Rally, não sendo possível chegarmos aos patamares que gostaríamos de chegar, pelo menos tentando que a prova ano após ano mantenha uma organização de um nível elevado. A pontinha cheia de amantes da modalidade, à semelhança do que aconteceu nas estradas da Madeira, o público merece nota muito positiva. Acabaram por respeitar, deslocaram-se e às vezes com um certo descontentamento, mas eu devo dizer que eu pensei que virando as costas ele retomava o seu lugar, mas não. Este público da Madeira, na minha opinião, merece um rally deste género. Obedeceu, respeitou e quando é assim ficamos muito contentes. O momento mais alto da noite, a subida de Gian Domenico Basso ao palco. Grande vitória deste piloto italiano que conquistou também o título europeu. Pódio que fechou com 2 portugueses, Armindo Araújo e Fernando Pérez. E em 7º lugar, o melhor madeirense. Filipe Freitas e o copiloto Daniel Figueroa foram a melhor dupla da região e conquistaram um espetacular 7º lugar à geral. O rally terminou em festa, 2 portugueses no pódio, dupla vitória para Basso e o melhor madeirense a ficar entre os 10 melhores desta prova do europeu. A Antena 3 Madeira é a única rádio do país a fazer a cobertura integral de um rally. São dezenas de profissionais espalhados pelas classificativas, pelo parque de assistências e ainda pelo estúdio. Tudo para que os ouvintes não percam um só minuto que seja da maior festa automobilística da Madeira. Muita gente também a assistir aqui a chegada dos pilotos, agora que partem para Parque Fechado, depois ali em cima, onde estarão junto ao público para mais uma aclamação do champanhe, onde serão as figuras para o protocolo, para essa passagem junto ao pódio. Ricardo Campos. Não se vê, mas ouve-se. David Sousa é um dos muitos repórteres que a Antena 3 tem espalhados pelos palcos de operações do Rally Vinho Madeira. Tenta levar as imagens do parque de assistências pelo rádio. Já fazes isto há vários anos, é sempre com gosto. É sempre com gosto, porque cada entrevista que se faz é sempre uma pessoa que se conhece. E geralmente essas pessoas voltam e trazem um amigo e depois apresentam. E agora estou a ser chamado e não posso entrar. Portanto, é difícil gerir essa circunstância. Eu já falo, só um momento que estou a falar agora para a RTP, estou a gravar e já volto. Está bem? Até já. São estas coisas que nos permitem serem voláteis de um lado para o outro. De qualquer das formas, é bom estar aqui. Não se vê, não vejo rally na estrada, só consegui ver rally através das imagens da RTP, que são muito procuradas aqui no Parque de Assistências. De qualquer das formas, é bom estar atento para que possamos, quando chegam os pilotos, confrontá-los com as situações que vão acontecendo na estrada. A Antena 3 é a única rádio a cobrir o rally de fio a pavio, em direto com todas as classificativas e com repórteres em todo o lado. Não é nada fácil, nós temos que ter uma atenção muito redobrada para conseguirmos apanhar os tempos, por vezes ao atraso de um piloto ou quando é ultrapassado, e esse tempo altera-se por vezes em 1, 2 minutos. Há quanto tempo é que já fazes isto? Já para uns 20 anos, ligado ao automobilismo regional. Sempre com gosto? Com muito gosto. Tenho pena que esteja a acabar o Rally Vinho Madeira. É no Tecnopolo, o centro das operações da rádio, em dias de rally. Para emissões de muitas horas são vários os convidados, muita a paciência e bastante o gosto no que se faz. No global foram quase 30 horas de emissão consecutivas, portanto por aí é desgastante fisicamente. De resto é uma questão de coordenação antecipada e andar a chamar. O meu papel aqui nesta história toda é um papel basicamente de coordenação. Passo para aqui, ponho para ali, porque se de facto não forem os especialistas que trazemos cá, no caso do Marco Cabral, que colabora também com a RTP Madeira, o caso do Paulo Freitas e o caso do Jorge Alexandre Lopes, que é sempre uma mais-valia estas histórias do mundo automóvel, os repórteres lá fora que estão em cima do assunto e os SMS que agora começaram a funcionar,
de uma forma impecável de toda a gente que ouve a emissão da Antena 3 nestas coberturas especiais de rallies e que logicamente incidem atenções no Rally Vinho Madeira, as coisas não funcionariam, por muita coordenação que houvesse, não havia certamente a informação. A Antena 3 multiplica por muitos o número de ouvintes por alturas dos rallies, faz da emissão contínua um ponto de honra. As novas plataformas levam o som da rádio um pouco por todo o mundo, através da internet, porque quando não se vê, ouve-se, a Antena 3 garante estar lá no futuro para se fazer ouvir ainda melhor. A singela homenagem do Super Especial a uma rádio que se dedica de alma e coração ao automobilismo regional. Outro destaque vai para o público, que de um modo geral, tirando uma ou outra situação, colaborou com a organização e foram milhares de pessoas que estiveram nas estradas durante 3 longos dias.